Sejam bem-vindos, o meu nome é Letrice e hoje, no Dia da Criança aqui no Brasil, dia 12 de outubro, eu quero conversar sobre um tema que normalmente a gente só pensa quando a gente está muito envolvido em algum sistema religioso na nossa vida, que é justamente sobre a evangelização. Esta palavrinha que é muito usada para designar quando a gente vai dar aula para crianças. Mas o meu questionamento é o seguinte: a evangelização é algo apenas para crianças? Vejam bem, se nós formos analisar, a palavra evangelizar quer dizer pegar todos aqueles ensinamentos que tem no Evangelho, tá, que foram deixados por Jesus, uma personagem histórica que depois foi, vamos dizer assim, absorvida por diversas religiões ao redor do mundo, tá, como fator religioso, mas na verdade foi uma personagem histórica que nos deixou, como eu costumo dizer, uma série de exercícios para que a gente faça que melhoram a nossa própria condição de vida. Então, evangelizar quer dizer ensinar estes exercícios, aplicá-los também, claro, obviamente, não é? E fazer com que eles se multipliquem. Bom, se nós temos que estudar sobre estes passos, que esses exercícios, vamos dizer assim, que são deixados para nós através do que Jesus nos falou e que depois foi compilado e escrito através dos evangelistas, não é? Nós temos que entender que quanto mais cedo nós aprendermos a pensar sobre este assunto, sobre aquelas questões que foram deixadas, mais fácil se torna muitas vezes nós continuarmos a nossa caminhada. Porque vejam só, se eu sou uma pessoa que tenho um determinado conhecimento com 20 anos apenas, e eu poderia ter tido esse mesmo conhecimento com 10 anos, esta diferença de tempo pode ser algo muito importante para que eu desenvolva ferramentas para que me auxiliem na minha própria caminhada de vida. Então, às vezes, quando a gente diz assim, eu não quero levar o meu filho para a evangelização, a minha filha para a evangelização, porque eu quero que depois ele escolha a religião para a qual ele quer ir. Eu não estou falando aqui em religiões, eu estou falando em evangelizar, em entender o que estes exercícios que são deixados através do evangelho e que em diversas religiões eles são explicados, eles são estudados, eles são difundidos, o que isso pode trazer para a minha vida? Se eu tenho conhecimento de uma determinada ferramenta com 5 anos, é mais fácil eu aprender a lidar com essa ferramenta desde os 5 anos do que quando eu começar com 15. Eu costumo dizer assim, se eu estou aprendendo, por exemplo, a tocar violão, é óbvio, também vai depender do meu esforço, claro. Mas fica muito mais fácil eu aprender mais cedo do que muitas vezes depois que eu já sei uma série de outras coisas, já tenho uma série de outras atividades na vida que às vezes não me permitem ter o estudo do violão como prioridade. Então, religião, no meu ponto de vista, é algo que a gente aprende a escolher, mas porque conhece. Como eu vou conhecer alguma coisa sem ir até esta coisa, ou sem ter esta coisa à minha disposição? Não tem como. Como eu vou escolher, por exemplo, que eu quero continuar os meus estudos para chegar até a faculdade de agronomia, se nunca me ensinaram nada sobre as plantas, por exemplo, ou sobre os animais? Para continuar, por exemplo, numa faculdade de veterinária, se eu quiser continuar os meus estudos. Ou mesmo que eu não queira continuar um estudo formal, mas que eu queira aprender a cuidar de um gatinho, de um cachorrinho, eu tenho que ter um gatinho e um cachorrinho para poder cuidar dele e aprender. Então, à medida em que eu me evangelizo, eu adulto inclusive, eu adulta inclusive, homem, mulher, tanto faz, eu estou buscando
naquelas informações que são passadas através do Evangelho, algumas ferramentas que me ajudem a caminhar de forma mais fácil, mais tranquila, mais serena pela vida. E obviamente, se isso é ensinado para mim, se é mostrado para mim mais cedo eu tenho condições de fazer algumas opções diferentes, talvez, mais suaves. Às vezes se torna uma caminhada muito mais tranquila se eu conheço mais cedo algumas ferramentas do que mais tarde. Há alguns anos, ir a psicólogo, ir a psiquiatra era considerado só de gente louca. Hoje em dia, nós já sabemos, né, uma boa parte do mundo, que isso daí é um preconceito, que afinal de contas todos nós precisamos de ajuda em algum momento ou outro, e até porque nós nos ajudamos entre todos. A própria família é uma ferramenta, é um mecanismo de auxílio multidisciplinar, vamos dizer assim. Então vejam só, se nós temos tantas atividades, o próprio exercício físico, ou seja, se a gente quiser ir para uma academia, o próprio estudo formal no colégio, que a gente tem, não é? Aqui no Brasil nós temos o básico, que é fundamental, chamado agora fundamental, temos o médio, depois temos toda a parte da faculdade, não é? A graduação, pós-graduações, mestrados, doutorados. Então vejam que tudo é um crescendo. Se todas essas questões são crescendo na nossa vida, e geralmente nós começamos com ela quando nós somos pequenos, somos crianças, qual é a diferença em aprender sobre as questões espirituais ou religiosas, ou a maneira como nós quisermos chamar, desde pequenos? Como eu disse, normalmente as pessoas se interessam mais sobre esses assuntos quando elas já têm uma vivência mais próxima, mais comum dentro de um aspecto religioso, ou porque a sua família pertence a alguma igreja ou algum, enfim, algum culto, não é? Então é mais fácil desde criança estarem sendo levados. Mas e se eu não tenho essa facilidade? Como é que eu posso escolher levar um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha, um neto ou uma neta para estudar, para um estudo que a gente chame de evangelização? Porque eu provavelmente sinta falta de estudar, eu sinto a falta de conhecer. Então, que melhor ferramenta, se eu sinto falta e quero uma ferramenta deste tipo para mim, que eu também ofereça essa mesma ferramenta para o meu pequeno. E não só para ele, porque às vezes a gente tem a falsa ideia de que a gente só evangeliza criança. Mas o que é realmente evangelizar, como a gente estava dizendo lá no começo do vídeo? É pegar os ensinamentos que são passados no Evangelho, estudar sobre eles, aprender, entender, o que é muito importante, e começar a aplicá-los. Então, quanto mais cedo a gente aprende, entende e aplica, melhor. Então, no meu ponto de vista, a evangelização, a palavra evangelização, a gente tem que parar de entender como coisa apenas para crianças, porque todos nós nos evangelizamos quando pegamos o Evangelho e lemos o Evangelho. Nós estamos nos evangelizando, nós estamos entendendo o Evangelho em primeiro lugar. Depois que nós entendemos o Evangelho, naturalmente nós vamos começar a aplicá-lo, desde que consideremos que ali tenham informações adequadas ao nosso crescimento. E no momento que eu me evangelizo, ou seja, que eu aprendo o Evangelho, que eu entendo aqueles exercícios que são passados ali, tipo, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Ai, como é que eu me amo? Ai, eu tenho que me cuidar com uma academia, com uma alimentação adequada, com exercícios, com um estudo adequado, com uma leitura edificante. Isso é me amar. E a partir daí eu posso também amar os outros. Por quê? Porque eu tenho um amor comigo, então eu posso dar esse amor também. Eu tenho um entendimento de que é importante eu estudar, me evangelizar nesse sentido. Que bom!
então eu vou fazer isso comigo e com mais razão eu vou acabar colaborando para que aquele meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha, meu neto, o vizinho, a vizinha, sei lá, eu possa dizer para eles o quanto isso também é importante. Porque eu estou fazendo comigo e está sendo importante para mim. Então vejam bem que não é um privilégio de nenhuma das religiões que usam o evangelho ser a detentora do evangelho. Jesus, quando veio, ele veio e deixou em aberto estas informações, essas instruções, esses questionamentos muitas vezes para nós. E como são importantes, cada vez mais. Porque agora nós temos outro tipo de ferramenta que pode nos ajudar a compreender as parábolas, por exemplo. Quando Jesus nos fala através de pequenas histórias. Então, eu gosto de pensar nas questões de evangelização como algo para a minha vida. Então eu quero deixar essa reflexão para que a gente possa pensar realmente. Enquanto eu também me evangelizo, eu adulto, fica mais fácil eu compreender a importância da evangelização para a criança. Aquela que veio para que eu possa ajudar a direcionar na vida. Se eu estou procurando uma direção, muito mais fácil eu ajudar a dar uma direção para quem vem comigo, se eu tenho essa direção. Então eu acho bem importante que a gente repense os nossos valores a respeito da educação que é nós entendermos o Evangelho, independente de onde nós estivermos, independente da cultura, independente da religião, porque eu tenho para mim que dentro do Evangelho nós temos ferramentas fantásticas de crescimento. Eu costumo dizer que, aliás, não só eu, muitos autores dizem que Jesus ensinou física quântica numa época em que nós não sabíamos interpretar melhor ainda a física quântica como nós já estamos interpretando hoje, que nós temos a ciência física quântica para colaborar nas explicações. Então eu quero deixar essa reflexão para nós. O quanto é importante para mim, adulta, estar estudando o Evangelho, estar compreendendo o Evangelho, estar me evangelizando. E com isso, se eu considero que é importante eu me evangelizar, o quanto eu considero importante dar essa base para aquele pequeno, aquela pequena, que está sob os meus cuidados ou sob os cuidados de um familiar e que eu possa dizer, oferece para ele essa oportunidade, oferece para ela a oportunidade de estudar desde novo, desde nova, uma ferramenta que pode ser extremamente fabulosa para auxiliar a que esta pessoa que está crescendo tenha consigo informações para ajudá-la a vencer muitas vezes as tristezas do dia, os desafios mais difíceis do dia. Porque todos nós passamos por informações diárias que às vezes nos deixam muito felizes e outras vezes nos deixam muito entristecidos. Então vejam o quanto é importante nós compreendermos o quão valioso é o estudo do Evangelho e a aplicação dele. A Cora Coralina, maravilhosa, ela diz que a sensibilidade, que todas essas questões amorosas são aprendidas. E é verdade, não só ela diz, mas eu gosto muito da maneira como ela diz. Eu não sei a frase exata agora, mas eu gosto muito dessa sensibilidade de vários artistas nossos, de vários poetas e poetisas, quando dizem que tudo é aprendido, e verdadeiramente é um aprendizado. Se eu posso aprender, aquele que vem comigo pode aprender também. E se eu tenho condições de passar alguma informação melhor, mas então, se eu não tenho, que eu busque alguém que possa passar essa informação para mim, através
daquelas ferramentas que são maravilhosas. E o Evangelho em si eu considero uma obra, independente das traduções que foram feitas, excepcional, como diretriz para uma vida melhor, mais adequada, aquilo que nós precisamos promover de melhor para o mundo, para as sociedades, para a nossa raça humana, inclusive. E assim, independente de qualquer cultura, de qualquer religião. Sendo aqueles que nós somos de melhores para nós e para as sociedades onde nós estamos. Então eu quero deixar esse questionamento para nós. A evangelização é importante? É só para as crianças? Ou eu, ao estudar e aplicar o Evangelho, também estou me evangelizando, eu adulta? Claro, a gente tem várias outras atividades durante o dia, mas eu considero bem importante nós pensarmos também sobre isso. Até porque muitos dos ensinamentos que são passados no Evangelho, eles não servem só para quando a gente está dentro de um templo, dentro de uma casa espírita, dentro de uma terreira de umbanda. Não, eles servem para a nossa vida como um todo. Então, eu quero, além de deixar essa reflexão, que se vocês gostarem desta reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês, vocês passem esse vídeo adiante, vocês curtam o canal, curtam o vídeo, vocês deixem o seu comentário, será muito bem-vindo. Eu gosto muito de saber a opinião das pessoas com as quais eu converso, porque muitas das vezes eu estou passando, claro, como eu digo, as minhoquinhas da minha cabeça, mas minhoquinha ela aera, não é, a terra e deixa a terra melhor, inclusive para uma plantação. Então, a gente tem muita coisa boa no mundo, linda, maravilhosa. E eu considero que o Evangelho é uma das obras que, afinal de contas, ele vem sendo transmitido há tantos séculos, milênios, na verdade, não é? Então, ele não deve ser uma obra de todo tão ruim assim. Ele traz exercícios muito desafiadores, isso é verdade, como a questão de nós nos amarmos e depois amarmos os outros. Mas, enfim, são exercícios que nós conseguimos fazer sim, e basta que nós queiramos, que nós consideremos que é importante, que faz parte de uma prioridade na nossa caminhada. Nesse dia da criança aqui no Brasil, desejo a todos uma vida muito feliz, com muitas bênçãos, com muitas alegrias, e que todos nós encontremos o nosso melhor caminho, aquele caminho que verdadeiramente faça um sentido especial para a nossa alma, para o nosso coração. Muito obrigada por estarem comigo. Namastê.